Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma análise completa desse confronto do Palmeiras contra o Cerro Porteño, jogo válido pela Libertadores, um jogo difícil. O Cerro Porteño jogou como nunca, hein? Dificultou demais as coisas para o Verdão. Verdão, infelizmente, ali não conseguiu romper a defesa do time paraguaio. Jogamos com raça, com determinação, mas infelizmente o Verdão não está tão inspirado assim nas últimas rodadas, nos últimos jogos. Agora o Verdão precisa dar uma resposta para a sua torcida no próximo sábado, onde vamos encarar o Flamengo. Separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe. Quem diria, hein? Quem diria? Desde 2021 você não via isso acontecer na Libertadores da América. Palmeiras perdeu em casa para o Cerro Porteño por 1-0. Resultado absolutamente inesperado. E agora, ó, até subiu o áudio aqui do Linha de Passe, hein? YouTube, hein? Rapaz, já estamos no YouTube, é isso aí. E o Palmeiras agora tem que vencer a última partida e secar este mesmo Cerro Porteño para tentar ficar com o primeiro lugar do grupo. Se o Cerro simplesmente empatar o seu jogo na próxima semana, o Palmeiras pode vencer de qualquer resultado, porque no confronto direto fica em desvantagem com relação ao Cerro e aí se classificará em segundo lugar. Classificação está ameaçada? Acho que não. Mas o primeiro lugar do Palmeiras, que é tão comum em todas as edições de Libertadores na fase de grupos, esse sim está bem ameaçado. 8 pontos apenas para surpresa geral aí o Palmeiras, que sempre leva a primeira fase aí, a fase de grupos de braçada. Estou aqui com o Vitor Birner, com o Eugênio Leal, com o Pedro Ivo Almeida e também com o Leonardo Bertozzi. Daqui a pouco tem Jean Oddi, direto do Allianz Parque, para a gente analisar a surpreendente derrota do Palmeiras, em 8 pontos só na fase de grupos. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Pedro, Léo, ao Jean, aos fãs das fãs do esporte. Muito surpreendente. O Palmeiras não vem jogando bem há algum tempo. Talvez nessa temporada inteira, em muitos momentos da anterior, o Palmeiras ficou devendo futebol, mas o Palmeiras não jogava tão bem, mas daquele jeito Abel Ferreira. Lançamento nas costas da defesa adversária, cruzamento, bola parada, marcação razoavelmente forte, já foi melhor, mas não deixa de ser forte. O Palmeiras conseguia ganhar. Aí, ultimamente, o Palmeiras joga do mesmo jeito e empata. E hoje pega um time que é um histórico freguês do Palmeiras em Libertadores. Ó, a festa que os caras estão fazendo. Freguesaço do Palmeiras em Libertadores e perde por 1-0. E pode se complicar. Para um time que gastou o que o Palmeiras gastou, mesmo com alguns desfalques, a campanha na Libertadores, por enquanto, é ruim. Concordo contigo, a chance de não se classificar é pequena, mas eu tô pensando lá na frente. Vamos supor que o Corinthians fique em primeiro. Já pensei nisso. Vamos supor que o Flamengo fique em primeiro. Quer ser um sorteio? Você pode saber que futebol como ele é, né? O futebol lógico, adora uma pegadinha, né? Cai um Palmeiras e Corinthians, jogo de volta em Itaquera. Palmeiras tem mais time. A gente não sabe nem qual vai ser o time do Corinthians no segundo semestre. Sim. Cai um Palmeiras e Flamengo, os dois principais favoritos da decisão, caso o Flamengo confirme a primeira colocação. E o Flamengo decidindo em casa. Ou seja, tudo isso com um futebol mediano no grupo fácil que o Palmeiras teve nessa Libertadores, teria evitado. Agora vamos esperar a última rodada, ver se o Palmeiras termina em primeiro, se o Palmeiras termina em segundo, se realmente se classifica. Minha aposta é que sim. Agora, a torcida deve estar muito irritada, porque o time está devendo futebol. E antes devia futebol, mas não perdia, ganhava, empatava e hoje perdeu. Repito, de um freguesaço do Palmeiras, porque o Cerro é muito, muito freguês do Palmeiras na Libertadores. É verdade. A gente vai destacar aqui os personagens desse jogo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira. Ih, Abel Ferreira hoje na coletiva, hein? Prepare-se. Eugênio, você falou em feito histórico. Eu acho que isso dá a dimensão do que aconteceu hoje, né? É histórico. O Cerro venceu o Palmeiras no Allianz Parque, hein? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiros. O Birner já tocava nesse assunto, né? O Cerro é um tradicional freguês. Eles têm se enfrentado muitas vezes nas últimas edições de Libertadores. Agora, o que chama atenção é em relação ao próprio Palmeiras, né? A última campanha ruim do Palmeiras em fase de grupos de Libertadores foi em 2016, quando ele foi eliminado, ficou em terceiro lugar no grupo. E isso ainda era com o regulamento antigo. Quando você tinha um menor número de times brasileiros na Libertadores e tal. A partir de 2017 mudou, porque a Libertadores passou a ser o ano inteiro, era só num semestre, saíram os times mexicanos e aí você aumentou o número de brasileiros. E o Palmeiras vinha sendo na última década, a gente pode colocar assim, de 17 para cá, na última década, um time que era sempre um dos melhores, quando não era, na maioria das vezes era o melhor
geral na fase de grupos. E esse ano isso não vai acontecer, muito pelo contrário, o Palmeiras tem 8 pontos, pode chegar a 11, vencendo na última rodada o Júnior de Barranquilla aí nesse estádio. Só que o Júnior de Barranquilla está jogando, está vencendo o Sporting Cristal. 3-0. 3-0, estava 2 até agora há pouco, então acabou de sair mais Primeiro tempo, né, ainda. O jogo está na ESPN 4. E isso faz com que o Júnior de Barranquilla tenha a ambição, pelo menos, de pegar uma vaga na Sul-Americana, o que para ele é importante, é interessante. E se o Palmeiras, no jogo de semana que vem, entrar da mesma maneira que jogou hoje, e o Júnior conseguir fazer algo parecido com o que fez o Cerro, não sei o que vai acontecer. Sinceramente, não sei o que pode acontecer. Porque realmente... a eliminação, é isso? Eu acho pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Mas não é impossível a essa altura. E lembrando que o Palmeiras tem no sábado um jogo com o Flamengo que fala muito do emocional do time. Tem razão. Se ele perde esse jogo para o Flamengo, ele fica ameaçado no Campeonato Brasileiro. Vem aí uma parada para a Copa, você não pode terminar esse período pré-Copa em baixa. Então é um momento em que o Palmeiras se coloca num cheque. Não é cheque-mate, mas em xeque. Sim. O seu momento na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Preocupante também pelo desempenho de jogadores importantes, jogadores que estarão na Copa do Mundo, como Arias, Flaco Lopes, que hoje falharam em momentos importantes da partida. Sem dúvida, sem dúvida. Pedro Ivo Almeida, em nova posição. Hoje a gente está mudando um pouco o posicionamento aqui, né, Pedro? A gente está tentando testar. A gente está vendo outras alternativas aqui também para o nosso jogo, né? E você está mais pertinho de mim, porque depois do local que você me levou para almoçar ontem, depois daquele gelzinho lá em Pedro Ivo manda no Rio de Janeiro. Porra, maravilhoso. Você sabe que eu amo... queria inventar muito, eu amo o Rio de Janeiro. Com o Pedro Ivo, eu amo mais ainda. É outro Rio de Janeiro. Outro Rio de Janeiro... Um negócio espetacular. Com profundidade. Pedrão, com profundidade, me explica o que acontece com esse Palmeiras nesse ano na fase de grupos, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Aqui a gente está variando bastante, tentando aumentar o repertório, mudando a posição, sem deixar o nível cair. Me parece tudo que o Abel ainda não conseguiu fazer com esse Palmeiras. O Vitor fala que é muito surpreendente, o Eugênio fala que é histórico. Eu acho que isso tudo diz muito sobre o resultado final e talvez um pouco da nossa falta de costume de ver esse tipo de resultado com o Palmeiras no histórico recente. Agora, se a gente traz um pouquinho mais para a realidade recente do que não tem sido o desempenho do Palmeiras, dá para dizer que não choca tanto. Sim. Não choca tanto, porque o primeiro tempo de hoje, ele vai muito naquela linha do eu tento aqui, mas não acontece. Eu tento ali, eu igualo o Marlon com o Andrés, a coisa não acontece. Eu tento jogar pelo lado, não flui. Eu tento construir por dentro, parece que vai, mas falta um ajuste melhor. Esse time do Palmeiras tem dificuldades para criar. Aí eu tomo um gol, porque o adversário também está jogando, o adversário também acelera. Eu não cobri bem, eu tomei um gol. Aí volta aquele Palmeiras que não tem muita ideia do que fazer. Então aquele princípio de construção, de mudar, de tentar algo diferente no primeiro tempo, ele já vai pelo ralo. E aí vira um Palmeiras que estica, estica, cruza, apresenta pouco tempo, passa, nervosismo bate, e a gente deixou de ser aquele Palmeiras que a gente também se acostumou a ver do calma, que sabe o que está fazendo, daqui a pouco vai arranjar um caminho. Não, o Palmeiras desse momento não sabe o que está fazendo. O time que se recusa a perder, como isso aí está ficando. Então, assim, nesse momento, o torcedor pode ficar bravo, o Abel, claro que quando perde, fica bravo, a culpa é de todo mundo, menos do trabalho dele que não acontece. Então, esse Palmeiras não está acontecendo. Então, é surpreendente, é histórico, tudo de acordo com o Vitor e com o Rino, mas não choca tanto diante do que a gente vem debatendo aqui. Não está acontecendo. Está falhando. Mas a questão, em algum momento você vai se deparar com um cenário adverso, que aí você vai cair numa mesmice que já aconteceu e levanta. E não sabe onde cria. E não acontece. E o tal Palmeiras maduro para buscar o resultado. Só uma coisa, porque o Léo, o Eugênio, claro. o Eugênio querem falar. Eu não me surpreendo com o time não jogar muito bem. Ou não jogar bem. O resultado me surpreende e a pontuação em 5 jogos. Choca o resultado, choca por conta do histórico recente em Libertadores. Agora, do histórico recente... Não, mas é exatamente disso. Acho que a gente está falando a mesma coisa. Histórico de semanas. A gente se choca pelos anos recentes de Libertadores e o Palmeiras do continente. Mas pelo histórico das últimas semanas recentes, a gente não pode ficar tão chocado. Em algum momento, o barco que balançava podia entrar água ali, você ia ficar com dificuldade para tirar. O Palmeiras hoje não soube de onde tirar do segundo tempo e quando tentou tirar de algum lugar novo no primeiro tempo, sofreu e não conseguiu, William. Sim.
Bertozzi, tudo bem aí? Tudo bem, senhores? Tudo certo? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Pelo canto hoje, mantendo ele. Isso, mantendo ali, exatamente. O Bene é nosso... Esticando não muda, não o campo, pode mudar, né? porque Não o cara... pode aqui, exatamente. Ele tá guardando o lugar do Jean, porque o Jean daqui a pouco vai estar com a gente. Daqui a pouco tá com a gente também, daqui a pouco tem Jean Oddi com a gente também, o nosso mais avançado, nosso comentarista terminal. Sim. Tá lá na frente. O Abel já muitas vezes falou que se orgulha do canto, o Palmeiras é o time da virada, né? O Palmeiras, né? Porque normalmente, quando a gente fala que o Palmeiras em situações assim sempre respondeu, hoje não dava pinta, né? Me pareceu que o Cerro, depois do gol, ele estava mais perto do segundo gol do que o Palmeiras até de empatar. Melhor. Mais seguro, melhor. mais organizado. Sim, e assim, tem a cabeçada do Flaco ali que resvala no travessão, tem bola salva em cima da linha, mas não é fruto de um super segundo tempo do Palmeiras, de um grande volume de jogo, de um Palmeiras que dava a impressão de que se fizesse um gol ia fazer o outro. Não foi daquelas noites em que o Palmeiras parecia que ia virar o jogo. Não foi. O primeiro tempo do Palmeiras também não foi brilhante, mas o Palmeiras ao menos foi aquele jogo típico de ataque contra a defesa, de imposição, do Palmeiras ocupar ali o campo adversário. Se você olhava ali o mapa de movimentação do Palmeiras, o Palmeiras jogou no campo do Cerro Porteño todo o primeiro tempo. No segundo tempo foi uma estocada que o Cerro deu, fez o gol e o gol acalmou o Cerro. O Cerro, não é que o Cerro tenha sofrido muito para ganhar o jogo depois que ele fez 1-0. Então, me passou a impressão de um Palmeiras em dificuldade. Quero ouvir o Abel responder sobre as alterações, porque no primeiro momento ali, quando ele tira o Jaipe, a entrada do Maurício, mas ele vem com o Emiliano e depois ele entra com o Paulinho. Me parece que ele fez duas alterações, uma para corrigir, a segunda para corrigir a primeira. E talvez ele já pudesse ter feito a primeira antes, para não ter que fazer duas. Achei que ele perdeu um pouco de tempo, mas a verdade é que o Palmeiras se complica e era para o jogo da segunda-feira, quer dizer, para o jogo do sábado, perdão, ser o jogo mais importante até a parada para a Copa do Mundo. Ainda tem esse componente, né? E não é mais. Não é mais. Palmeiras e Flamengo não é o jogo mais importante até a parada. Flamengo e Palmeiras, no caso. Não é mais. O jogo mais importante agora semana que vem. É o da semana que vem. Exatamente. Por mais que assim, o risco de eliminação ele é muito pequeno, porque ele passa por perder esse jogo e o Sport Cristal ganhar do Cerro, que eu acho muito improvável, mas existe uma possibilidade matemática do Palmeiras ser eliminado da Libertadores e ninguém contava com isso. Ninguém contava com isso. É a primeira vez em muitos anos que o Palmeiras chega na última rodada com um risco que eu acho que é mínimo, mas ele existe de ser eliminado. A gente, quando participa do sorteio, e no dia o Eugênio estava na live, a gente estava na transmissão, a gente fala, como o sorteio é bom pro Palmeiras, né? É verdade. Como os sorteios são bons. Eu falei isso. Sempre um Cerro Porteño, aliás é um confronto, sempre né? Um Cerro Porteño, é sempre um Sport Cristal. E agora a gente está aqui discutindo que na semana o Palmeiras provavelmente não provavelmente vai passar, mas provavelmente ele não vai passar em primeiro e isso deve resultar. Pode acontecer do Palmeiras pegar, com todo o respeito, porque ele faz uma campanha brilhante. Pode acontecer ele pegar o Mirassol? Pode acontecer. O Coquimbo? É verdade. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas pode acontecer de ser Palmeiras e Flamengo nas oitavas. E era um risco evitável. Ou Corinthians? Exato, Corinthians. Pode acontecer. Sim, pode acontecer. E aí é um destino que ele procurou dessa vez, né? E não era para ser assim. Lembrando que o ano passado, os títulos que o Palmeiras perdeu foram justamente para Corinthians e para Flamengo, né? 2 vezes para o Corinthians, Copa do Brasil e Paulista, 2 vezes para o Flamengo, Brasileiro e também a Libertadores. Jean Oddi, queremos te ouvir aí direto do Allianz Parque, o que aconteceu, o que está acontecendo com esse Palmeiras que, Bertozzi falou aqui, né? A sensação, às vezes, em jogos do Palmeiras vai sair o gol do Palmeiras. Não, o Palmeiras vai empatar ou o Palmeiras vai virar. O Palmeiras não perde esse jogo. Hoje, pela primeira vez ali, eu tive a sensação, em muito tempo, eu tive a sensação que o Palmeiras realmente não ia conseguir, como não conseguiu, Jean. Boa noite pra você. Pois é, William, boa noite a você, boa noite aos companheiros. É isso aí, né? Porque era aquela pressão meio atabalhoada, quer dizer, não é que as chances foram chances grandiosas no segundo tempo, não era... Muitas vezes a gente tem essa impressão porque a pressão que o Palmeiras faz é uma pressão muito forte, com chances muito claras. Não foi o caso hoje. Eu acho que vocês já falaram bastante sobre o porquê, né? Quais eram as alternativas, o que o Palmeiras tentava ou não tentava fazer, mas até para dar um pouco do sentimento aqui, né, no estádio, que a gente sente. Primeiro, as vaias foram muito intensas no final, breves, é verdade, muito breves também, mas muito intensas, né? E o que a gente sente é que, assim,
o momento é um momento muito pesado, quer dizer, as consequências desse resultado, acho que são consequências grandes, até por todo o contexto que o Palmeiras vive, né? Vamos lembrar, o Palmeiras perdeu o Sousa, o Palmeiras perdeu o Felipe Anderson, já não tem o Piquerez, não tem o Vitor Roque, aquele elenco que a gente costuma destacar não é um elenco tão grande. Talvez o Abel imaginasse hoje poder resolver a situação ali no intervalo do jogo, no começo do segundo tempo, fazer aquele monte de trocas que ele costuma fazer. Obviamente não pôde fazer. O que ele fez pensando em melhorar, ainda que o time não tenha melhorado. Então, assim, do ponto de vista físico, foi um jogo de desgaste muito grande. Tendo agora um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, né? Então, logo mais o Palmeiras tem um jogo muito grande do Campeonato Brasileiro, e como disse o Léo, é até discutível agora, né? Como é que claro que você tem que tratar o jogo contra o Flamengo como o jogo mais importante. Agora vale aquele clichê, o mais importante é o próximo. Eu acho que tem que ser assim, não dá para ficar pensando no Júnior Barranquilla, mas olhando para todo esse contexto, um time que tem tido muita dificuldade para criar, sobretudo quando pega times do jeito que o Cerro Porteño jogou no segundo tempo depois de fazer o gol, né? Times muito fechados são times contra os quais o Palmeiras costuma produzir muito pouco ou tem muita dificuldade para produzir. Então é um time que tem tido dificuldade para criar, é um time que perdeu uma série de jogadores que eram importantes e que nos permitiam dizer, mas o Palmeiras tem elenco, vai rodar, tem banco e tal. O Abel não rodou muito e a verdade é que agora ele não tem um elenco tão amplo assim, olhando para esses dois próximos confrontos. Dois confrontos importantíssimos e não só um, como a gente imaginava há pouco. Então vamos ver, vai ser uma semana, os próximos 7 dias aí vão ser 7 dias, não vou dizer decisivos, porque é claro, depois tem parada para a Copa. Como vocês disseram, o Palmeiras ser eliminado da Libertadores me parece pouco provável, até porque eu não sei o quanto o Sporting Cristal vai ter força para ganhar do Cerro fora de casa, que seria necessário nesse contexto do que está acontecendo agora na Colômbia, mas de qualquer maneira é um momento muito duro, é um período muito pesado. O Palmeiras sofre constantemente com críticas de torcedores digitais, muito mais em rede social do que em estádio, né? Aqueles cornetas que querem trocar treinador e tudo mais. Só que agora eu acho que o sentimento é um sentimento de dificuldade iminente, aí uma coisa realmente pesada nessa próxima semana de 2 jogos, repito, não decisivos, mas importantíssimos no momento que o Palmeiras não cria e no momento em que o Palmeiras tem dificuldades também com o número de jogadores e alternativas no banco de reservas. E uma coisa já emendando no que o Jean estava falando sobre a fase do Palmeiras e sobre a importância do jogo, eu espero que a gente tenha essa resposta na entrevista. Eu sei que ela não vai ser direta, mas que ela fique nas entrelinhas, que a escalação do Andréas com 2 volantes foi por 2 razões. Uma, o Abel achou, ele sabe, ele não está satisfeito com o futebol do Palmeiras, absoluta certeza disso. Claro. Né? Mas ele achou que com essa equipe, e com tudo que o Palmeiras tem feito, a reação da equipe, muitas vezes nesses jogos, conseguindo os resultados, ele ganharia. Fosse com o Maurício, fosse com o Andréas. Essa formação, para mim, foi, não vou dizer um treino, mas um teste ou uma verificação do time que ele pensa, não sei se ainda pensa, ou pensava, ou ainda pensa, em escalar contra o Flamengo. Porque ele reforça o meio, né? Ele pode ter ali, por exemplo, o Andréas vindo contra o Flamengo fazer um 3º jogador. Você ganha mais um cara para o passe longo atrás, com um jogador a mais da marcação, com o Emi Martínez, formando uma dupla de volantes, você ganha um trio, né? E aí você sabe que o Flamengo vai ter a posse de bola, vai tentar atacar mais porque está jogando em casa. E ele faz essa formação por 2 razões. Achava que era o suficiente para ganhar do Cerro, mesmo que não jogasse futebol ideal, e porque talvez ele pense, não sei se ainda pensa, que é a formação ideal para o jogo contra o Flamengo. Terminando a partida, a primeira parte não funcionou, porque o jogo perdeu. A segunda, como o Abel é um cara que insiste muito nas convicções, talvez seja mantida. Acho que a gente vai ver esse mesmo time sábado à noite. Uma formação. Mas com o mesmo posicionamento do Marlon com o Andrés? Não foi exatamente. Eu acho que a gente vai ver o Andrés mais recuado, como se fosse um trio na frente. Não, beleza. Para usar com o jogador que vão pôr do lado. Hoje tentam. Entendeu? Mas assim, o M fica. Mas eu acho que a formação vai ser essa. Eu não acho que a gente vai ter nenhuma modificação. Espero já. E talvez com o Maurício no lugar do
Do Alan, não sei. Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma análise completa do pós-jogo de Palmeiras e Cerro Porteño, jogo realizado dentro da nossa casa, válido pela Copa Libertadores 2026. E aí, torcedor, o que você achou do desempenho do Verdão nesse confronto contra o Cerro? E com relação à escalação do técnico Abel Ferreira, você concorda, teria feito alguma mudança? O esquema tático te agradou? Deixa nos comentários que eu quero saber. Agora, o Verdão vira a página mais uma vez na temporada e vai pensar no seu próximo desafio. Aonde, torcedor? Palmeiras agora vai fazer um confronto muito difícil, praticamente uma mini final de Campeonato Brasileiro, vai ser no sábado contra o time carioca, o Flamengo. É isso aí, torcedor. Palmeiras mais uma vez vai precisar da vitória. O Verdão é líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem 4 pontos aí a mais do que o Flamengo, né? Palmeiras tem 35 e o Flamengo tem 31, mas é importante a gente lembrar que eles têm um jogo a menos aí contra o Mirassol. Esse jogo vai ser realizado no Maracanã, apesar que o Mirassol está vivendo uma grande fase aí na temporada, inclusive mandando muito bem na Copa Libertadores. É isso aí, torcedor. O Palmeiras vai ter que dar uma resposta para a sua torcida. O Cerro Porteño dificultou demais as coisas para o Verdão. Mas é isso aí, torcedor. Nada melhor do que uma vitória contra o Flamengo no próximo sábado para elevar a moral do Palmeiras, o time ganhar confiança e quem sabe emendar uma sequência de vitórias. É importante a gente lembrar que só restam 3 jogos antes da Copa do Mundo, onde, como eu falei aqui, o Verdão vai encarar o Flamengo no sábado, jogo muito importante. Depois, na próxima quinta-feira, vamos encarar o Júnior de Barranquilla. Esse jogo vai ser dentro da nossa casa mais uma vez, vai ser na quinta-feira, viu? E depois o Verdão vai encerrar os seus confrontos antes da Copa do Mundo, diante da Chapecoense, outro jogo dentro da nossa casa. Então, torcedor, o Verdão só vai fazer mais um confronto fora de casa, que já vai ser esse aqui contra o Flamengo. Depois vai pegar o Júnior e também a Chapecoense dentro da nossa casa, onde o Verdão, né, torcedor, vai precisar dar uma resposta para a sua torcida. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.